Fala internet, beleza? Fala galera, Nato Bretas na área. O assunto de hoje é um assunto bastante pesado que eu quero abordar com vocês aqui. Um assunto bem pesado mesmo sobre o caso Henry. Eu quero abordar três pontos sobre esse caso, sobre o caso Henry, do menino Henry, brutalmente assassinado, morto, segundo a Polícia Civil aqui do estado do Rio, né? Brutalmente assassinado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Olha, eu quero abordar três pontos, como eu disse, sobre esse assunto. São três coisas que eu tenho percebido, três pontos que eu tenho percebido, e eu quero fazer uma reflexão junto com você que me acompanha aqui nesse canal. Então, ative o sininho, inscreva-se no canal. Deixa eu mudar de posição aqui. Ative o sininho, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, dê o like ou dê o dislike, me ajude aí também com o Pix, se assim você desejar. A sua opinião é muito importante para mim. A gente vai melhorar cada vez mais e mais o canal. Está sem vinheta de abertura, sem vinheta de passagem. A gente está fazendo um trabalho ainda experimental aqui no YouTube, mas vou chegando, beleza? Três pontos sobre o caso Henry. Primeiro que é muito difícil a gente falar sobre um caso desse, né? Eu que sou pai de 3 filhos e tenho também, né, uma netinha do coração, filha do meu enteado. É muito difícil, né? Ainda é uma menina, uma criança, né? Então criei 3 crianças que agora já são adultos, né? Com tanto amor e carinho, a gente fica pensando. Fui criado também com amor e carinho pelos meus pais. Eu fico pensando muito sobre a integridade física de uma criança. Não é? Como a pessoa tem a capacidade de fazer mal a uma criança totalmente indefesa, uma criança que não pode muitas das vezes nem falar o que está acontecendo com ela, porque ela é pressionada psicologicamente pelo seu agressor, ou pelos seus agressores, ou então pelo seu algoz ou seus algozes, não é? A criança fica oprimida, ela se sente totalmente oprimida, tolhida, e não consegue nem às vezes expressar o que está acontecendo ou o porquê das dores que ela está manifestando. Eu estava vendo a reportagem, eu vi sobre o garoto falando, e tem as mensagens no WhatsApp, a polícia vazou as mensagens, né, um print da tela das mensagens, e ele dizendo, o garotinho dizendo, tá doendo muito, para com isso, tal. A gente, fica até difícil a gente falar sobre aqui. Eu quero abordar 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: eu estou observando o pai do garoto, né? Eu vou até preservar o nome do rapaz aqui. Estou observando o pai do menino. No caso, também a segunda vítima, né? A primeira vítima, claro que foi o garoto. A segunda vítima mais imediata que nós temos nesse caso é o pai do menino. Eu fico observando, sabe o quê? A tranquilidade, a paz de espírito, pelo menos exteriormente, pelo menos assim, nesse momento que a gente tem visto, não é? Do pai do garoto, do pai do Henry. O primeiro ponto é a paz de espírito. A gente vê que o cara é um cara gente boa. A gente vê que o cara é um cara do bem, é um cara tranquilo, não é? O cara não fala em vingança, o cara não fala em realmente pegar o tal de doutor Jairinho e a Monique, caso for comprovada a culpa dos dois. Mas mesmo assim, se não fosse comprovada a culpa, mesmo como suspeito, ele não foi lá na porta do cara tirar satisfação. Quando o cara foi preso na delegacia, ele não estava na porta da delegacia para tentar dar uma surra no camarada. Fosse comigo, com muita gente que eu conheço, eu ia ficar na porta da delegacia, não é? Esperando o cara chegar lá. Pelo menos um murro na cara, não é? Eu ia querer dar, eu ia querer aplicar. Isso aí agindo por forte emoção, muita gente ia fazer isso aí. Então, o primeiro ponto, até que se prove a inocência do cara, né? O doutor Jairinho e a Monique, mãe do garoto, eles são apontados pela polícia como autores do fato. Então não são mais suspeitos, né? São apontados pela polícia. O Ministério Público vai entrar no caso agora, vai oferecer denúncia ou não. Pelo que a gente está vendo, vai oferecer denúncia contra os dois. Monique, mãe do garoto, mãe do Henry, e doutor Jairinho, vereador do Rio de Janeiro, cara vereador bem sucedido. A mulher também, parece que ela passou agora, já tem um tempo, passou num concurso público, né, para o Tribunal de Contas, se eu não me engano, do município do Rio de Janeiro. Poxa, meu Deus do céu, pessoas esclarecidas, não é? Pessoas com cultura, pessoas que nada justifica. É uma ignorância, nada justifica o crime que ocorreu.
primeiro ponto é esse, é a calma do pai do Henry, a calma desse rapaz, assim, o controle, o equilíbrio. Eu quero observar esse primeiro ponto, é o equilíbrio do pai do menino assassinado, né, brutalmente espancado. E quem disse isso foi o IML, né, apontou isso aí, né, lesões internas no menino, sabe, o menino chegou lá totalmente com marcas de pancada, né, a causa morte justamente foi isso aí, né, foram as pancadas que o garoto sofreu. E eles disseram aquela versão que todo mundo sabia que era mentirosa, né? O garoto caiu da cama, pelo amor de Deus. Então o primeiro ponto que eu quero abordar é a calma, é a paz de espírito, realmente é a temperança que o rapaz está tendo, que o pai do garoto, o pai do Henry está tendo, do falecido já virou um anjo, né? Está na glória com Deus. Então o pai do Henry realmente demonstrando muito equilíbrio, muito controle, muita paz de espírito, parece ser um cara muito gente boa. Eu deixo aqui toda a minha solidariedade para esse rapaz, né, toda a minha solidariedade para ele. Eu vou dizer, parece que ele está até um pouco assim apático. Parece que ele está apático, mas não é isso. E tem gente que sempre diz assim, não, mas parece que ele também foi um pouco omisso, parece que ele gosta um pouco da mulher. Gente, se o cara separou há pouco tempo, se ele ainda tinha algum sentimento de gostar, de amor, de paixão pela sua ex-esposa, né, isso é natural. A gente não pode condenar o cara por isso, mas ele ficou surpreso realmente com o que aconteceu. Eu fico pensando como é que está o coração desse cara, mas o primeiro ponto realmente é o comportamento dele fora de série. E vou dizer aqui, observação, só entre parênteses aqui, observação, a imprensa só está dando voz a esse pai justamente por esse comportamento. Digamos, não é politicamente correto, eu tenho certeza que ele não está encenando, mas para a mídia, uma pessoa de fala mansa, um cara, como esse cara é fantástico, então a gente continuando aqui, para a mídia sempre vai ter mais valor o camarada que fala assim manso, o cara que não se manifesta com contundência. Se manifestou com contundência, com raiva, com ódio, com ira, a imprensa brasileira não dá voz. Não dá voz a um cara assim. Segundo ponto é o seguinte, cara, a maldade desse camarada, se realmente foi ele que cometeu essas lesões, se a polícia chegar nessa conclusão, se ele for condenado, cara, camarada, poxa, agrediu um menininho daquele, uma criança, um garotinho tão pequenininho, tão bonito, né? Poxa vida, um garoto tão doce, tão legalzinho, poxa, agredir uma criança, cara. Esse é o segundo ponto que eu quero aqui abordar nesse vídeo, nesse assunto. Como o cara tem coragem de espancar o menino daquela forma, caso tenha sido ele, como pode, irmão? Espancar o garoto, espancar a criança, sabe, fazer mal àquele menininho. O cara tem coragem, a força de um homem adulto, agredindo um garotinho. Pensa bem a dor que aquele menino sofreu. Pode o cara ter essa capacidade, se foi esse cara mesmo aí, esse cara teve a capacidade de fazer isso. Esse cara teve a capacidade de fazer uma coisa dessa. Esse é o segundo ponto. Olha o tamanho da maldade. Se foi esse cara é muito maldoso. Esse cara é um monstro. Esse camarada se esse cara fez isso, esse cara é um bicho. Esse cara tem que ficar trancado pro resto da vida. Ele não tem condições de conviver com a sociedade, cara. Isso é impossível o cara desse conviver com a sociedade. Caso comprovado a sua culpa, ele é apontado. Cara, esse cara é um demônio. Isso é um demônio. Terceiro ponto, pra gente não se alongar aqui. Terceiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é a mãe. Meu Deus do céu, olha, se essa mãe, terceiro ponto é a mãe, reação da mãe, conivência da mãe, provável participação ou conivência ou omissão dessa mãe. Gente, uma mãe, cara, como uma mãe admite uma coisa dessa, irmão? Como uma mãe admite uma coisa dessa com seu próprio filho, cara? Por causa de homem. O pai do menino, do Henry, ele disse agora para a entrevista para um jornal aqui do Rio de Janeiro, o maior jornal do Rio de Janeiro, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: eu não esperava que a Monique fosse fazer isso.
não é? Eu fiquei surpreso, que eu vou te falar, ele falou assim, poxa, eu sou pai, o rapaz dizendo, eu sou pai, ela é mãe. Poxa, se ela realmente participou, se ela realmente fez isso, se ela realmente era conivente com isso, como parece, não é? As evidências estão aí. Como ela pôde fazer uma coisa dessa? Como ela pôde consentir com isso, cara? Fico pensando, meu irmão. Imagina se isso fosse numa comunidade. Tá? Agora vem cá. Vamos continuar aqui, raciocina comigo. E se isso fosse uma comunidade? Já teriam sido julgados e condenados. Não se admite violência, covardia. Isso é lei de comunidade. Contra trabalhador, idosos, né, velhos, crianças, cara. Não se admite covardia contra a criança. Criança pura, não é? Covardia contra uma criança. Isso é inadmissível. Inadmissível. Como essa mãe, é o terceiro ponto aqui pra gente fechar. Como uma mãe admite uma coisa dessas? Mãe, aquela que deveria proteger, cuidar, zelar, dar amor, dar carinho, dar amor, proteção. O reino animal nos ensina. A galinha, o animal, a galinha, ela enfrenta o gavião, ela enfrenta a águia, o falcão, qualquer ave de rapina. E ela faz parte da cadeia alimentar, do gavião, da águia, do falcão, todas essas aves aí de rapina, essas aves que oferecem risco imediato para a galinha. Mas a galinha, você já viu algum vídeo desse na internet que uma galinha faz para defender os seus pintinhos e seus pintainhos? Ela coloca todos os pintinhos debaixo das suas asas e ela enfrenta ferozmente a águia, o gavião, o falcão. Ela enfrenta ferozmente em todos os ataques que eu vi. Todos esses ataques contra os pintinhos dessa galinha, dessa mãe galinha, não é? Mamãe galinha. Todos os ataques foram mal sucedidos. Sabe por quê? Porque a galinha, ela enfrentou de forma voraz, de forma contundente, aquele ou aqueles que poderiam oferecer a morte, não é? Risco contra os seus pintinhos. Aí, um animal, né, irracional, uma galinha, uma ave comum, que a gente se alimenta dela, não é? Tem uma atitude dessa. A própria Bíblia fala sobre, assim como a galinha, né, ajunta debaixo das suas asas, os seus pintainhos, tal, falando sobre a proteção de Deus para conosco. Então a galinha é utilizada até na Bíblia como uma expressão, um exemplo de mãe, de maternidade, de cuidado. Aí vem um ser humano, vem uma pessoa, caso ela tenha envolvimento, né, a justiça que vai dizer, que vai provar, mas caso ela tenha envolvimento, caso ela tenha participação, como uma mãe, ser humano, uma mulher, poxa vida, cara, que conheceu o camarada, caso tenha sido ele, caso tenha sido ela, os dois, como ela permite uma coisa dessa? O terceiro ponto é a mãe. Essa mãe, olha, eu vou encerrar o vídeo por aqui porque, na verdade, não tem nem o que dizer dessa mulher. Caso ela tenha participação ou omissão, de alguma forma, nesse caso tenebroso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Caso Henry. Pelo menino a gente não tem mais o que fazer, ele nem precisa porque ele está com Deus. A gente coloca, lança, que eu vou lançar uma palavra de conforto para esse pai, que Deus console o coração desse pai, que Deus console o coração da família também, certamente está sofrendo, não é? Eu acho que os dois lados, tanto da mãe quanto do pai também, os avós estão sofrendo, essa é a realidade. A mãe não, se ela participou, tem conivência, não. Agora, o pai e os avós e tios, né, e tias, eu não sei a configuração familiar, mas muita gente deve estar sofrendo com isso. E o Brasil todo sofre também e fica estarrecido com mais esse caso bizarro no Brasil. Tato Bretas ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço. É só curtir agora, compartilhar.
comentar também, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal e dar uma força aí para o canal crescer cada vez mais e mais. Beleza? Tô saindo fora, aquele grande abraço, a gente volta a qualquer momento aqui no YouTube. Valeu!